364 testes de etilômetro, bafômetro, em motoristas que trafegavam pela região Seridó do estado, do RN. 30 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool e 4 pessoas foram presas. Durante comando realizado no quilômetro 106 da BR-427 em São Fernando, foram presas 2 pessoas. Entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, um dos condutores estava com 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões e outro com 0,65 miligramas. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Caicó. Na noite da sexta-feira, também foi preso um homem por dirigir sob influência de álcool em Caicó. A prisão se deu no quilômetro 96 da BR-427, após a realização do teste do etilômetro, foi constatado a concentração de 0,71 miligramas por litro. Domingo à noite, foi preso um homem de 27 anos, no quilômetro 116 da BR-101 em São José de Mipibu, após se envolver em um acidente de trânsito com uma vítima ferida levemente. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro traz como pena para quem praticar o crime de embriaguez ao volante a detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o inspetor Pedro, ele que é, se eu errar aqui a nomenclatura, pelo amor de Deus, me corrija, é chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária aqui do Seridó, e o inspetor Gilbene Queiroz, né? Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Nós aqui agradecemos a nossa participação aqui, até porque a gente pretende falar da Semana Nacional do Trânsito e passar alguns informes para a população que assiste a esse canal de comunicação. A Semana Nacional de Trânsito, inclusive, começou aqui na nossa região de Seridó com um trabalho muito bacana de vocês, que foi a intensificação da fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais, não é isso, Pedro? Pois é, Marcos. A sociedade estava há cerca de 18 meses meio que presa em casa, né, em virtude dessa pandemia da Covid-19. E houve uma certa liberação, o que é um processo natural, tendo em vista que as vacinas foram se intensificando, e aí a sociedade sai para comemorar. Só que essa comemoração ela precisa ser feita com o máximo de responsabilidade possível, até porque nós não estamos totalmente livres ainda desse vírus, ok? Então, a gente começou a perceber um aumento do número de acidentes graves e com vítimas fatais. E a maioria desses acidentes foi se vendo que tinha envolvimento de pessoas alcoolizadas, com ingestão de bebida alcoólica. Então isso traz uma preocupação muito grande para a Polícia Rodoviária Federal e nós fomos obrigados a intensificar ações de fiscalização de alcoolemia aqui na região do Seridó, principalmente, mas foram feitas ações em todo o estado. Se vocês conseguissem estar em mais locais ao mesmo tempo, tivesse um efetivo maior, é possível que essas autuações fossem bem maior ou não? Sim, com certeza, isso é fato. A Polícia Rodoviária Federal não tem pernas para estar em todos os locais ao mesmo tempo. A gente faz operações, convoca efetivo extra, mas a gente sabe que não consegue atingir o número que a gente gostaria. Contudo, a gente se esforça o máximo para que a coisa aconteça. E realmente, nesse final de semana, aconteceu aqui no Seridó. A gente fez várias fiscalizações, vários testes de alcoolemia e os resultados mostraram que a nossa preocupação tem fundamento. As pessoas estão bebendo e saindo para dirigir, o que essa mistura não dá certo. A gente tem estatísticas que comprovam que essa mistura não funciona. Gilbene, por mais que vocês realizem, inclusive aqui nós somos testemunhas de várias ações educativas que vocês realizam aqui no Seridó, né? Infelizmente as autuações acontecem, as prisões também, acidentes também acontecem, as campanhas acabam não atingindo o objetivo real ou consegue atingir, e como eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sempre tem um resultado positivo, né? Tem pessoas que têm juízo e escutam uma entrevista dessa, por exemplo, e começam a ter cuidado, porque muitos brasileiros, eles ainda acham que dirigir alcoolizado não é crime.
Então a pessoa diz, mas eu vou ser preso só porque eu bebi tal coisa, tal quantidade. Mas no Brasil existe uma lei dizendo que você beber a partir de uma certa quantidade de bebida é crime. E só em você beber já é infração de trânsito e pode provocar o acidente principalmente. Mas é bom sempre falar de valores, porque na hora que a gente diz o valor, e tem gente que esquece, é quase R$3.000 a multa, a infração de dirigir alcoolizado. Isso quando não tem o valor incalculável de matar alguém, né? Exatamente. Mas como a pessoa diz, não, mas eu dirijo com cuidado, eu vou devagar, aí acha que pode dirigir tendo bebido. Então, sempre tem um lado positivo, né? Por isso que a gente vem aqui, a gente acredita na prevenção, não é? A gente acredita na educação para o trânsito, e a Polícia Rodoviária Federal no Brasil todo sempre está com campanhas preventivas. E a gente fala diretamente para você que está nos ouvindo, para que todos nós tenhamos cuidado no trânsito. Não adianta eu estar falando com você, por exemplo, aqui, e na hora que eu sair daqui a pouco no meu veículo, eu não tenho cuidado no trânsito, que eu vou me envolver. Então, tem que estar o tempo todo ligado no trânsito, com atenção e cumprindo a regra de trânsito. Aqui, eu vim para cá, por exemplo, quantas motos não ultrapassaram por mim pela esquerda, pelo acostamento pela ali direita. na Coronel, pela direita, melhor dizendo, Pela direita, né? pelo acostamento, ultrapassagem forçada. E quando a gente fiscaliza uma pessoa numa moto, que a ultrapassagem forçada é o mesmo valor da alcoolemia, quase R$3.000, a ultrapassagem pela direita, ultrapassagem devida, é R$1.600 e pouco, a pessoa chora mesmo, Marcos. A gente vê muita gente chorando quando a gente diz o valor, por exemplo. E aí já tem havido a autuação. Já tem havido, a gente já flagrou aquilo ali, né? Então tem que evitar, tem que não descumprir a regra de trânsito. Eu acho que vocês no dia a dia, até nos carros particulares de vocês, acabam se deparando e sendo testemunhas de vários tipos de infrações cometidas, né? Aí, Pedro e Gilberto, onde se chega à conclusão de que realmente a população precisa muito mais de educação? Isso é fato, Marcos. Eu me digo que eu sou um estradeiro. Eu vivo na estrada, daqui para Natal, daqui para o Oeste. E eu não conto as vezes que eu já fui jogado para fora da estrada. Por caminhões, principalmente. Cada é corajoso, jogar um PRF para fora da estrada. Mas eu estou no meu carro particular. Geralmente eu estou no carro particular. Mas a viatura, de vez em quando, é jogada também para fora da estrada. Isso é fato. Então, a gente vê que a população precisa realmente de educação. Isso que o Gilberto está falando é muito interessante, porque como eu sou o chefe da delegacia, quando chegam denúncias, elas vêm para minha sala para eu dar o despacho adequado. E às vezes já chegou denúncia na ouvidoria em Brasília, nos dois sentidos. A pessoa reclamando que a Polícia Rodoviária não está fiscalizando no centro de Caicó, e os outros reclamando que estão sendo multados demais, inclusive esse da motocicleta que o Gilberto está falando. Reclamando que a Polícia Rodoviária está multando demais e ele não aguenta pagar as multas. Agora, quando você sai no seu carro no trânsito de Caicó, você vê que os motociclistas são os principais que não respeitam o básico das regras de trânsito. Logicamente que os veículos também, você vê muito veículo estacionado em fila dupla, ali principalmente na Coronel Martiniano e na Renato Dantas. Nós fiscalizamos na Coronel Martiniano, que é a BR-427, no centro de Caicó. E você vê o pessoal, não é porque eu vou ali no comércio, ele não quer estacionar 100 metros de distância para vir resolver a coisa dele com tranquilidade, não. Ele quer deixar o carro dele, que ele ligou o pisca, ele acha que resolveu o problema. Ele esquece que aquele carro está tomando o espaço de quem está passando na rodovia. Infelizmente, isso é uma realidade no centro de Caicó. E a gente pede às pessoas que tenham mais cuidado ao estacionar seus veículos, ao circular, ao sair de casa. Uma revisão básica no veículo é fundamental. E não beber antes de dirigir é condição sine qua non, porque bebeu e foi dirigir, a tendência de dar problema é praticamente real. Agora, que tipo de ações a PRF vai realizar nessa Semana Nacional de Trânsito, aqui no Seridó? Nós já começamos com as fiscalizações de alcoolemia e estamos dando continuidade. E essa que nós estamos fazendo agora é uma ação de trânsito que eu acho que é a que atinge mais gente, né? Que é o pessoal está em casa assistindo rádio e está consciente dos seus atos.
E durante a semana nós vamos desenvolver comandos aqui em Caicó e em toda a região do Seridó, para ser mais preciso, em todo o estado. Tem uma programação nacional de comandos que nós vamos fazer o máximo para cumprir, ok? Educação de trânsito nas escolas é uma realidade aqui no Seridó? Se não é, por que é tão difícil inserirmos, por exemplo, a educação de trânsito na rede curricular de ensino? Gilberto pode falar desse assunto aí. Então, já a lei, o Código de Trânsito, que é de 97, já prevê o ensino de trânsito nas escolas. E as escolas, na sua matriz mesmo, já tem trânsito dentro das disciplinas, né? Na disciplina sempre fala alguma coisa. Você vê até já na educação básica já tem alguma coisa sobre placa. Então, na educação brasileira já tem essa previsão em várias matérias. E nós, na PRF, a gente tem projetos de educação para o trânsito. Devido à pandemia, então, teve uma parada desde o ano passado, mas nós temos grupos de educação para o trânsito. Inclusive, eu sou um dos membros aqui da delegacia. Vocês mesmos, a gente já deu entrevista, né, sobre o projeto que a gente teve no Senador Guerra, na Escola Municipal Presidente Kennedy, no Matheus Viana, aqui no João 23. E no ano que vem, principalmente, se Deus quiser, a gente vai voltar de novo a esses projetos presenciais, né? Que a gente vai nas salas de aula, nas escolas, e a gente faz educação para o trânsito. Mas, por enquanto, se resume mais essa questão de palestras. Eu me refiro mais à questão da escola abraçar, por exemplo. Precisaria de profissionais, de uma capacitação dos próprios professores. A PRF poderia fazer parcerias com algumas escolas aqui no Seridó? Vai ser criada a escola da PRF no Brasil. Tem um projeto já na direção geral. Pedro, como participa de reuniões a nível nacional, se ele tiver mais alguma informação, mas do mesmo jeito que tem as escolas militares, já tem um projeto de escola PRF bem interessante, gerida pelos PRFs. A PRF vem avançando, graças a Deus, sobremaneira nessa parte da questão educacional. Nós hoje estamos com uma universidade que ainda se chama de universidade corporativa, mas está avançando no sentido de ser uma universidade em sentido amplo, funciona em Florianópolis, Santa Catarina. E isso que Gilberto bem colocou é um projeto realmente que, se depender do nosso diretor-geral, que eu vejo que é uma pessoa muito proativa nesse sentido da educação, porque a gente sabe que a educação é que faz acontecer, né? A gente pode... O trabalho mais de repressão é um enxugar gelo. Você faz e não vê o resultado acontecer. Agora, quando você começa educando, principalmente as crianças, que são o futuro do país e de qualquer nação, você vê lá na frente um resultado muito mais, digamos assim, mais concreto. E o nosso diretor está com esse projeto de criar escolas da Polícia Rodoviária Federal aberta à sociedade. Logicamente que ainda é só um projeto, mas tomara que se realize, porque quem ganha com isso é a sociedade de uma maneira geral. Porque na medida que você cria um colégio, digamos, da Polícia Rodoviária Federal com um cunho de trânsito muito mais forte, isso pode atingir muito mais escolas. Por quê? Porque nós teríamos, digamos, um know-how maior na parte educativa e iríamos capacitar professores de outras escolas. E isso, com certeza, num prazo, digamos, de 10 a 20 anos, traria um resultado efetivo, de valor incalculável. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta o inspetor aí, se rodar hoje no Rio Grande do Norte uma carteira vencida, é crime? É crime? Não, nunca foi crime circular com a carteira vencida, sempre foi apenas uma infração administrativa e continua. E com relação a esse detalhe, eu entendo a preocupação do ouvinte, porque o Detran está com a demanda reprimida muito grande, então os prazos não estão sendo cumpridos. E eu, especificamente, estou sendo bem tolerante nesse sentido e peço aos colegas que trabalham comigo que sejam compreensíveis com o pessoal, porque eles não estão dependendo só deles, não. Gilberto pode abrir a tabela aí, por exemplo, as habilitações que venceram no início de fevereiro a abril de 2020, elas valeram, se não me falha a memória, até 31 de agosto agora. Contudo, algumas pessoas ainda não conseguiram renovar essas habilitações por causa do excesso de demanda junto ao Detran. Então, está tendo tem um calendário, a pessoa pode procurar lá, botar no Google validade da CNH, que vai aparecer uma tabela bem atualizada, dando as validades. Então existe uma certa tolerância? Existe uma certa tolerância, a gente tem sido bem tolerante nesse sentido.
Agora, mesmo com essa tolerância, é bom, viu, Gilberto, que a pessoa procure regularizar a situação. Sim, porque quando você fiscaliza, ele está com a habilitação vencida, mas ele diz, eu tenho aqui com minha documentação que eu protocolei no Detran, agendei a minha renovação. Você vê que ele não falhou da parte dele. Então a gente tende a ser mais, digamos, mais compreensivo com esse pessoal que está fazendo a sua parte. Pois não, Gilberto. Então, tem uma tabela, uma deliberação do CONTRAN com prorrogação de CNHs. As que foram vencidas em fevereiro, março e abril de 2020 equivaliam somente até 31 de agosto, que é isso que o inspetor Pedro falou, que o Detran está em greve. As que venceram, isso 2020, em maio, junho e julho de 2020, vale até 30 de setembro por essa deliberação. Por exemplo, você tem uma CNH que venceu em novembro de 2020, vale até novembro de 2021. As que venceram em 2021, por exemplo, a minha CNH venceu janeiro de 2021, vale até janeiro de 2022. Então isso já é uma deliberação do CONTRAN. É bom que se procure essa tabela. A PRF nós temos um WhatsApp. Certo. A nossa delegacia 3215 1530. É um telefone 3215 1530. É o WhatsApp, o telefone da nossa delegacia. O plantão 24 horas é 191. Então pode-se entrar em contato com lá. Além desse telefone que o Gilberto passou aí, nós temos a UOP de Caicó, que é o 3215 1531, e o UOP quer dizer unidade operacional. E a unidade operacional de Campo Redondo, que faz parte da nossa delegacia também, que é 3215 1532, que atende 24/7, ou seja, 24 horas durante 7 dias da semana. E o pessoal, as dúvidas que tiverem, vai viajar, está com dúvida, ligue para um dos nossos números e pode tirar sua dúvida. A diretora da Rádio Rural, a carteira dela se venceu no dia 20 de agosto do ano passado, 2020, né? Veja aí, Gil. Veja aí, ela vai ser apreendida, ou se for passado pela PRF. A gente teve vontade de sair com ela presa daqui já. É brincadeira com Joelma. Então a carteira de Joelma venceu quando? 20 de agosto. Do ano passado. 20 de agosto de 2020. A CNH dela, pela deliberação, vale até 31 de outubro de 2021. Então, assim que o Detran retornar, já agenda, já pode fazer o agendamento. Isso. Pronto, olha, a nossa diretora aqui já fez a sua parte. Então, já agendou, pelo menos. Já conta com a minha simpatia. Porque quando a gente faz a nossa parte, aí a gente realmente tem o que comemorar, né? Você tocou no também. Pois não, Gilberto. Se quiser receber essa tabela, manda um WhatsApp por 3215 1530. Que a Alda, nossa terceirizada, ela manda essa tabela para a pessoa, tá bom? Para fechar, você tocou num tema que eu acho que tem tudo a ver com a questão da educação e também da semana de trânsito. Me preocupa muito, não é porque eu estou na frente de vocês, mas me preocupa muito a tentativa de alguns em querer criminalizar a PRF. Em colocar, por exemplo, a PRF colocar as pessoas contra a PRF. A gente vê muito isso em fiscalizações, quando a polícia intensifica, por exemplo, a polícia está perseguindo um trabalhador, né, aquela coisa. Como é que vocês recebem esse tipo de comportamento? Olha, eu recebo com muita tranquilidade, Marcos, porque nós trabalhamos, se tem uma coisa que nós primamos é pelo sentimento de justiça. E infelizmente, quando o acidente acontece, ele não escolhe personalidades, ele não escolhe se a pessoa é pobre, se a pessoa é rico. E a gente, do mesmo jeito que fiscaliza o trabalhador humilde, a gente fiscaliza a pessoa de condição também. A gente recebe essa crítica, não é só nesse sentido da pessoa de baixa renda, não. Recebe a crítica em todos os sentidos. Porque nós sabemos que o Brasil, principalmente o Nordeste, durante muito tempo, teve um sistema de castas meio que embutido. Mas a gente tem trabalhado, principalmente a Polícia Rodoviária Federal, para quebrar essas castas. É uma ruptura, mas dá trabalho, dá sim. E muitas vezes esses discursos, eles escondem, tem um objetivo por trás. Então eu trabalho com muita transparência e com muita tranquilidade nesse sentido. Essa parte aí não nos preocupa, porque nós trabalhamos com um senso de justiça, de fazer a coisa acontecer e da maneira correta. Mas um tipo de comentário como esse atrapalha um pouco o trabalho de vocês, Gilberto? A gente tem que ter formação para que não atrapalhe, né? Porque é como o inspetor Pedro falou, se a gente trabalha de acordo com a lei, e a lei está embutida numa justiça com J maiúsculo, né? Então a gente vai continuar trabalhando do jeito que deve. Agora é interessante que o cidadão, nós vivemos num país democrático e é uma das coisas que acontece atualmente é a pessoa dizer o que quer, sem muitas vezes propaga mensagens que não são verdadeiras, mentiras, fake news. É bom sempre a gente ver a origem,
é bom a gente sempre contactar, mas que bom que a gente está num país democrático, que a gente pode discutir. Enquanto a gente puder discutir e cada um trazer as suas alegações, suas defesas e que sejam ouvidos, né? Que sejam ouvidos os órgãos, as pessoas. Então, eu acho que faz parte hoje no mundo inteiro, é um fenômeno, né? Pessoas que querem dizer o que querem emitir suas sentenças e muitas vezes cheia de preconceito, cheia de mentiras, inclusive. Ok, para fechar, tem mais uma pergunta aqui. A minha venceu em setembro de 2019, no caso ficou válido até setembro de 2020. E eu consegui marcar no Detran só para 21 de outubro. E aí eu posso andar normal? Infelizmente, a carteira dela não está coberta por essa deliberação do CONTRAN. E nesse caso, não é permitido ela dirigir com a habilitação que venceu em 2019. Mas o microfone aqui nem ligou. Mas nesse caso a tolerância não vale para ela também? Não vale porque, na verdade, o que o inspetor falou está dentro da lei. Seria um tipo de discricionariedade. O que é que acontece? A deliberação do CONTRAN disse que somente as CNHs vencidas a partir de fevereiro de 2020 é que foram prorrogadas. Então, as vencidas até final de janeiro de 2020, 31 de janeiro de 2020, elas não entram na deliberação. Então, não tem como a gente... aí já seria uma ilegalidade, a gente estaria contra a norma. Uma prevaricação. Carteira de habilitação para idoso tem um prazo de renovação menor? Tem, sim. Sempre teve e agora essa diferença se acentuou mais ainda. Porque até 50 anos, inclusive, eu não vou ser beneficiado, porque eu vou completar 50 anos agora, então a minha só vai valer por 5 anos. Mas quem tirou agora, acredito, a partir de abril, maio de 2021, vale por 10 anos, para quem tem até 50 anos. De 50 até, se eu não me falha a memória, 70, ela vale 5 anos, e a partir disso, se a pessoa não tiver doença, porque algumas doenças já traz uma limitação maior, ela vale por 5 e depois passa a valer por 3 anos, a partir de 70 anos, se não me falha a memória. Ok, eu queria agradecer a participação de vocês. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a abertura desse espaço, que eu tenho certeza que está atingindo um número considerável de ouvintes. E eu quero dizer que a Polícia Rodoviária não legisla. A gente é um órgão executor. Então, não adianta reclamar com a Polícia Rodoviária porque a lei é rígida ou isso ou aquilo. Porque a Polícia Rodoviária não faz leis. A gente cumpre as leis. A nossa missão no Código de Trânsito é cumprir e fazer cumprir as regras de trânsito no Brasil. Okay? Obrigado, Gilbene. Eu queria aproveitar sempre para falar um pouco mais de educação para o trânsito e pegar uns 5 pontos principais que a PRF trabalha. Uso do cinto de segurança, ultrapassagens somente permitidas quando possível, não uso do álcool, o uso do capacete de segurança e a velocidade dentro dos limites. São 5 pontos que, se forem cumpridos, vai diminuir muito o número de acidentes. Então, a nossa região, dos lugares que tem mais moto, é interessante. Você vai em cidades como João Pessoa, você vê muito pouca moto. Eu estava em João Pessoa num dia desse, eu disse, Caicó, tem muito mais moto do que João Pessoa nas ruas. Então, você que é motociclista, inclusive eu também sou, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, é o veículo que mais mata, mais se envolve em acidente, mais pessoas estão paradas agora, não estão podendo trabalhar porque se envolveu no acidente. O uso do capacete fechado na cabeça, ele tem que estar fechado. O capacete não é boné, ele tem que estar, a cinta tem que estar fechada e tem que estar regulada, nem apertando demais, nem folgada demais. Não deixe, você que está me ouvindo, não deixe de fechar seu capacete. A gente está tendo acidente, Marcos. O acidente é uma coisa muito... A velocidade é incrível. O capacete cai distante. Entre a altura da cabeça da pessoa e o chão, o capacete sai muito mais rápido. Então a cabeça bate no chão. Então o capacete tem que estar preso. Velocidade. Tem que ter cuidado também na velocidade mínima. Tem vezes que a gente tem veículos que estão andando numa velocidade muito baixa na BR. Isso também provoca acidente. E velocidade máxima nem se fala. E aqui quando chove um pouquinho, apesar de chover pouco, mas quando chove a nossa pista é escorregadia. Porque tem óleo, parece um sabão. E aí uso de cinto de segurança. Agora nessa festa a gente trabalhou sábado a noite toda. Muitas pessoas têm um cinto de segurança no banco de trás. Eu não sabia que é obrigado a usar o cinto de segurança, não. É conversa para enrolar o guarda. Porque todo mundo sabe que no Brasil é obrigado todo mundo a usar o cinto.
E uma mudança que houve agora em relação à moto, nessa última alteração do CTB. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, só pode andar de moto crianças a partir de 10 anos de idade. Antes era 7, agora é 10. E sabe o que é que acontece com a carteira do condutor? Vai ser suspensa por alguns meses. Então, criança, pela lei brasileira, inclusive alteração recente, só pode andar agora em moto a partir de 10 anos de idade. Ok. Obrigado por sua participação. Eu vou já passar no Recursos Humanos, porque a bronca vai ser grande, que já passei aqui do horário do programa já. A gente volta amanhã, né, 6 horas, com mais um Panorama 95. Vem aí, Ian Daniel na sua comunicação. Fiquem todos com Deus. Agora, você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de apresentar.